Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar um assunto novo, né? Chega de revisão. Nós vamos falar sobre grandezas químicas. Eu coloquei um título grandão aqui na aula, mas a gente vai devagarinho, vamos por partes. Nós vamos falar de mol, de massas de átomos e de moléculas, mas tudo aos poucos. Por hoje, nós vamos começar falando da massa dos átomos das moléculas. A gente vai chegar no mol nas próximas aulas. Vamos por partes, então. Bom, começando nossa revisão, porque é importante relembrar algumas coisas para prosseguir no assunto, eu vou fazer aqui um breve remember do que a gente viu no primeiro ano. Esse ano também já comentei sobre isso, que é a representação dos elementos químicos. Esse X representa o símbolo do elemento, ele pode ser consultado na tabela periódica, composto por uma ou duas letras. No caso de serem duas, a primeira maiúscula e a segunda minúscula. Já o A representa um número de massa. Ele fica na parte superior ali, costuma ficar do lado esquerdo, mas em alguns livros, em alguns exercícios pode aparecer do lado direito também, mas na parte superior. E na parte de baixo o número atômico, que é igual, que é a mesma coisa que quantidade de prótons de um átomo. Então, pensando num elemento conhecido, eu vou fazer uma representação aqui para o sódio. Seria assim, ó, símbolo do sódio, Na. Lá na parte superior, eu tenho o número de massa, que seria 23, é a soma de prótons com nêutrons, e aqui embaixo, o número atômico. Se eu quisesse descrever esse átomo, eu poderia dizer o seguinte: ele tem a quantidade de prótons descrita ali embaixo, 11. Se ele é um átomo neutro, a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. E se eu tenho a informação de número de massa, eu posso também encontrar o número de nêutrons. Nêutrons é o número de massa menos a quantidade de prótons. Então, nesse caso, esse átomo tem 12 nêutrons. Eu descrevi aqui todas as partículas que estão contidas no átomo de sódio. Só para fazer, né, uma revisão um pouco mais completa, vamos imaginar também que eu tenho essa situação aqui, ó. Cloro, sinalzinho de menos aqui em cima, vou colocar número. Aqui eu tenho um cátion, então do lado direito, lá superior, eu tenho um ânion, perdão, a indicação de um sinal de menos, que indica que esse átomo recebeu um elétron. O que eu posso fazer então para representar a quantidade de partículas? Próton, eu tenho 17, que é o número atômico. Elétrons, eu teria 17 também, mas ele recebeu um elétron a mais, então 18. E a quantidade de nêutrons eu vou tirar lá de cima. Eu vou fazer 35 menos 17, fazer essa relação aqui, e eu tenho 18 nêutrons. Então, essas são as partículas subatômicas do átomo de cloro. E aí poderia ser um cátion também, e assim por diante. Então, para simplificar, número atômico é igual ao número de prótons, e o número de massa é o que tem no núcleo do átomo, é nêutron mais próton, ou Z mais N ou P mais N. Cuidado, então, porque o elétron não entra no número de massa. A massa do elétron, nesse caso, ela é desprezada, a gente não considera a existência dos elétrons aqui, soma próton com nêutron e obtém um número de massa daquele elemento, né? Que é um número inteiro, sempre positivo, claro, né? Porque é uma quantidade, e a gente representa lá na parte de cima do símbolo do elemento. Segundo tópico da nossa revisão. O que são os isótopos? Os isótopos vão ser importantes aqui. No ano passado, quando a gente discutiu o modelo atômico de Rutherford, de Rutherford-Bohr, a gente falou bastante sobre o que caracterizava cada elemento químico. Então, qual que é a identidade de um elemento químico? É um número de prótons. Quando elementos, né, átomos de um mesmo elemento, têm um número de prótons igual, que é a característica deles, mas o número de massa é diferente, nós dizemos que esses átomos são isótopos. Isso na natureza é muito comum. Praticamente todos os elementos químicos apresentam isótopos. Alguns poucos casos de elementos que a gente encontra, né, um único tipo de átomo seria, por exemplo, o flúor, é um elemento que não tem isótopos. Se eu não me engano, o sódio também. Enfim,
mas a maioria dos elementos possui 2, 3, até mais isótopos. Eu coloquei alguns exemplos que são bem clássicos, bem usados, e um deles vai ser muito importante para a gente a partir de hoje, e vamos relembrar o que está acontecendo. Esse átomo de carbono aqui, ó, no início, ele é um carbono que a gente chama de carbono 12. Então, quando você utiliza o nome do elemento com um número na frente, eu estou me referindo ao número de massa desse átomo. Então, carbono 12 é o átomo de carbono que apresenta número de massa 12. Se eu fizer aqui o cálculo das partículas, como a gente já fez lá atrás, né? Eu tenho que esse átomo apresenta quantidade de prótons igual a 6, que é o número atômico, quantidade de elétrons, 6 também, porque o átomo é neutro, não tem carga, e a quantidade de nêutrons é aquele cálculozinho, 12 menos 6, 6. Então, esse átomo aqui tem 6 partículas de cada tipo. Vamos para o carbono 13. Esse carbono tem número de prótons 6, aliás, ele é um isótopo, ele teria que ter mesmo o mesmo número de prótons. Quantidade de elétrons, deixa eu apagar aqui. Quantidade de elétrons é igual a de prótons, então eu tenho um total aqui de 6 elétrons. 6 elétrons, e a quantidade de nêutrons é 13 menos 6. Então, nesse caso, eu tenho nêutrons a mais que o primeiro caso. Ó. Eu tenho um nêutron a mais, isso influenciou na massa, e eu tenho átomos que são isótopos entre si. E aqui, no terceiro caso, continua sendo carbono, então, próton 6, elétron 6 também, mais nêutron 8. Então, nós temos os 3 isótopos naturais ali do carbono. Na natureza, vocês encontram mesmo, todos eles, com abundâncias diferentes. Abundância é a porcentagem de cada um. O primeiro deles é o carbono mais abundante, é o mais comum. O segundo exemplo, cloro também é um tipo de átomo que apresenta isótopo. Só que ele é um pouquinho diferente do átomo de cima, ele só tem 2 isótopos, nós vamos chamar de carbono 35 e carbono 37, e eu vou ter, ó, 17 prótons nesse, 17 prótons nesse, que caracteriza a isotopia, eles são isótopos. Elétron 17, 17. Agora, a quantidade de nêutrons vai ser diferente de um para o outro. O primeiro, eu faço aquele cálculo, 35 menos 17, vou ter 18 nêutrons. E esse próximo aqui, 37 menos 17, ele tem 20 nêutrons. São isótopos, número de próton igualzinho, mas a massa acaba ficando diferente porque a quantidade de nêutrons é outra. Então, cloro 35, cloro 37. E para finalizar os exemplos, eu peguei o hidrogênio, porque os isótopos de hidrogênio eles têm nomes próprios, né? O isótopo de massa 1, que tem um próton e um elétron, agora eu vou escrever assim, ó, um próton e um elétron, não tem nêutron, é o prótio, é o átomo de hidrogênio mais comum, mais abundante na natureza. Mas existe também o deutério, que tem um próton, tem um elétron, mas tem um nêutron também. E eu tenho o trítio, que é um átomo ainda mais raro, que tem um próton, um elétron e 2 nêutrons. Então, o hidrogênio apresenta 3 tipos de átomo. Todos eles são hidrogênio, mas a massa deles varia porque a quantidade de nêutrons varia também. Eu quis falar dos isótopos de mais de um exemplo, mas hoje o nosso foco, gente, é esse átomo aqui, ó. Nós vamos falar bastante dele, o isótopo de carbono com massa 12. Mas vamos para frente e eu explico melhor. Bom, por que eu falei que aquele isótopo era importante? Porque na natureza, nós temos que, muitas vezes, medir grandezas. Quando eu falo medir, eu estou falando de medir massa, por exemplo, que é uma coisa que todo mundo sabe qual que é a massa que tem. Eu falo massa, gente, porque quando a gente fala peso, a gente está falando de uma grandeza física, né? Mas quando eu estou falando massa, eu estou falando o seu peso, entre aspas, na balança, né? Todo mundo meio que sabe o peso, às vezes você vai na farmácia, sobe lá na balança e acompanha o peso. A gente costuma pesar coisas para comprar. Então, você vai comprar algum alimento, alguma coisa, você compra por peso,
peso, entre aspas, aí. Quando eu quero saber também a distância de um lugar a outro, eu faço uma medida de comprimento e eu posso usar unidades para isso. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que, para medir coisas, eu tenho unidades específicas. Quem que escolhe, né? Quem escolheu que a massa das pessoas é medida em quilogramas? Existe uma convenção chamada Sistema Internacional, que a maioria dos países adota, que é uma unidade, né, global de medidas. Então, para a massa, a unidade padrão, a unidade do Sistema Internacional é o quilograma. Quando eu quero medir distância, a unidade, né, de comprimento ali é o metro, ou múltiplos, ou submúltiplos, né? Centímetro ou quilômetro, mas eu tenho unidades de medida para várias coisas. O problema é, a unidade de medida de massa, que é o quilograma, não é adequada para medir a massa de um átomo, por exemplo. Um átomo é tão minúsculo que não existe, até hoje, um microscópio capaz de visualizar mesmo um átomo. A gente está falando, então, de unidades muito menor do que o nano, né? A gente está falando de unidades do tipo 10 a menos 12 metros para definir o raio de um átomo. Então, não faz sentido eu medir a massa de um átomo em quilogramas. Até o miligrama, que é uma unidade bem pequenininha, né, um submúltiplo do grama, ele é muito grande para medir a massa de átomos. Então, o que a ciência faz? Ela escolhe uma nova unidade, né? Ela convenciona, ela escolhe uma forma de medir a massa daquele material, daquele objeto, e fica valendo para o mundo todo, a gente tem uma unidade para o sistema internacional. Agora, quem define isso são os cientistas que trabalham com unidades de medida, principalmente físicos e matemáticos, que são, né, que o trabalho deles envolve a medida de coisas extremamente pequenas. Então, foi convencionado que o carbono 12, que é um átomo muito abundante, muito comum, ele ia ser o padrão de comparação. Então, todos os outros átomos vão ser medidos com referência no carbono 12. Então, está explicado mais ou menos aqui nesse textinho que diz assim, ó, eles convencionaram que o átomo de carbono 12 tinha massa 12, redondinha, e cada partezinha, dividiram em 12 partes, e cada partezinha eles chamaram de U. Então, gente, o U é uma unidade de medida, assim como o grama ou quilograma. Eu vou lá e falo, olha, a pessoa tem 60 quilogramas. Eu posso dizer que um átomo tem tantos U. U é a nossa nova unidade de medida. É uma grandeza química que ela é adequada para medir a massa de coisas muito pequenas. Que tipo de coisas muito pequenas? Átomos, moléculas, íons, coisas que são invisíveis a olho nu. Para vocês terem uma ideia, mais ou menos, quanto seria um U se eu fosse passar para grama? Um U é aproximadamente 1,67 vezes 10 a menos 24 gramas. Eu não sei se vocês têm noção do quanto isso é pequeno. Seria aproximadamente 0,0000024 zeros, 1, aí lá no final, 1,6, 16. Percebe a extrema, né? É difícil imaginar mentalmente uma coisa tão pequena. Então, para medir a massa de um átomo, a nossa nova unidade de medida é o U. Nesse desenho, nessa figura, tem o que foi convencionado, né? Como é que os cientistas inventaram, criaram essa unidade. É um átomo de carbono, que está representado nessa pizzinha aqui, foi cortado em 12 partes iguais e cada parte é um U. Então, eu posso dizer que o carbono 12, se eu quisesse falar sobre a massa dele é 12U, porque o carbono tem as 12 partes formando o seu átomo. Então, é isso. O U é 1/12, é uma parte em 12 da massa do carbono 12. Poderia ser outro átomo? Poderia, gente. Foram os cientistas da época, foi acho que final do século XX, que determinaram o que seria um U, né? Uma escolha mesmo. Então,
como é que ficou essa convenção, né? A IUPAC, que é o órgão da química que define as regras de nomenclatura de medida de tudo dentro da química, ela disse o seguinte, que os átomos e as moléculas não iam ter a sua massa medida em gramas ou medida em quilogramas, que não faz o menor sentido. Para esse tipo de partícula, a gente vai utilizar o U. O U, como referencial de medida, né, ele é feito, essa medida é feita a partir do carbono 12, e cada átomo de carbono 12 apresenta 12 unidades de massa atômica. Unidades de massa atômica são as 12 partes, né, da pizzinha lá, 12U. A unidade de massa atômica U, então, corresponde a 1/12 da massa do carbono 12. Não sei se isso ficou claro, estou repetindo isso várias vezes. Bom, então, o que vem a ser a massa atômica? Agora há pouco eu mostrei para vocês, então eu já vou partir de baixo para cima, né, da frase em destaque aqui no final. Por que está marcado não confunda número de massa com massa atômica? Quando eu tinha a representação do elemento, o número de massa vinha aqui em cima. Lembra que o número de massa era próton mais nêutron e simplesmente desconsiderava os elétrons? Então, eu não posso dizer que o A é a massa atômica. O A é o número de massa. A massa atômica é a massa real do átomo. E o que eu levo em consideração? Próton, nêutron e elétron. Então, a massa de um átomo costuma ser um valor muito próximo do número de massa, porque aqui eu só teria que acrescentar os elétrons, né, o que está faltando aqui, só que aí não entra. Só que ela não é igual, ela é aproximadamente igual, o número é próximo, porque o elétron, quando ele entra nesse cálculo, ele faz o valor da massa atômica subir um pouquinho, mas muito pouco. Então, os valores ali, ó, de massa atômica são muito próximos do número de massa, mas não são idênticos. Primeiro, massa atômica nós vamos medir em U. Número de massa não tem unidade, é só a soma de próton com nêutron. Então, cuidado para não confundir número de massa com massa atômica, apesar deles serem praticamente iguais. Então, tem alguns átomos que o número de massa é 7 e a massa atômica é 7,002. Percebe? São valores muito pequenininhos que diferem ali o número de massa da massa atômica, mas são coisas diferentes. Massa atômica é a massa do átomo. Todas as partículas são consideradas. Número de massa é só a soma de próton com nêutron, tá? Então, as definições são diferentes. Sabendo então que a massa atômica ela é calculada somando massa de próton, nêutron e elétron, como é que eu entro, né, no mérito lá do isótopo? Como é que eu faço para um átomo que tem, por exemplo, o cloro 35, cloro 37? Qual deles eu vou colocar na tabela periódica? Bom, eu não vou colocar nenhum dos dois. Eu preciso achar um valor numérico que represente os dois isótopos ao mesmo tempo para poder inserir na tabela periódica. Então, quando a gente faz isso, quando a gente pega um valor médio entre os isótopos, a gente está calculando a massa atômica de um elemento. É o valor que vai ser colocado na tabela. Então, falando lá do carbono, né, agora há pouco, lembra que tinha o carbono 12, o carbono 13 e o carbono 14? O carbono que vai aparecer na tabela periódica, ele é uma espécie de síntese desses três. Ele é a média entre esses três. Então, lá na tabela periódica não tem nem o 12, nem o 13, nem o 14, né? Eu tenho um valor médio. Só que esse valor médio, ele é calculado como sendo a média ponderada. Então, tá ali, ó, a massa atômica de um elemento químico é a massa média de seus átomos. Aqui tem um detalhe importantíssimo, é a média, mas não é a média simples, não é aquela média que eu somo tudo e divido pelo número de parcelas, né, de partes. A média aqui é chamada média ponderada. Vocês já devem ter visto isso, provavelmente, em alguma parte da matemática. A média ponderada ela é especial, porque ela leva em consideração a porcentagem que cada átomo representa no universo. Então, na hora de fazer a média ponderada, eu vou pensar em quanto eu tenho de cada tipo de átomo. Para isso ficar mais claro, eu peguei um exemplo. Eu peguei o boro
que é um elemento químico que tem dois isótopos, um com massa 10, outro com massa 11. O primeiro isótopo, ele representa 20% dos átomos de boro no universo. Já o outro representa 80%, então tem mais átomos com massa 11 do que com massa 10. Na tabela periódica, eu não posso ter duas posições para o boro. Eu tenho apenas uma e nela aparece a massa que representa os dois, a média ponderada entre eles. Então, gente, é como se eu fizesse isso aqui, ó. Eu tenho o boro de massa 10 e eu tenho o boro de massa 11. O exercício está me dizendo, né? Aqui é como se fosse um exercício, um exemplo, que o primeiro ele tem 20% de abundância e o outro tem 80%. Qual é o valor que eu vou colocar na tabela periódica? Eu vou calcular a média. Então, a massa média vai sair daqui. Média, mas não é qualquer média, é ponderada. E aí eu vou mostrar como é que calcula. A gente faz assim, ó. A massa atômica do elemento, no caso do boro, é a massa do primeiro elemento, que é 10, vezes a porcentagem dele na natureza, mais a massa do segundo, que é 11, multiplicado pela porcentagem dele na natureza, tudo isso dividido por 100. Olha como média ponderada é diferente da média simples, né? Se fosse média simples, o que eu faria? Eu somaria 10 com 11 e dividiria por 2. Mas aqui, eu vou calcular a média levando em consideração a porcentagem. Então, como é que fica esse cálculo? Eu faço 200, que é 10 vezes 20, e depois 11 vezes 80, que dá 880. Tudo isso dividido por 100. 200 mais 880, eu vou obter 1080. Tudo isso dividido por 100. Corta aqui e aqui, eu fico com 108 dividido por 10, que é 10,8 U. Gente, esse 10,8 U é a massa atômica que vai aparecer lá na tabela periódica. É a massa média. Repara que a massa calculada, ela ficou mais próximo de 11 do que de 10. Por que que isso aconteceu? Porque o 11 é o mais abundante, então o valor médio acaba ficando mais próximo dele. Aqui para o carbono, a gente pode então fazer uma dedução importante. Se você for na tabela periódica, a massa que vocês vão encontrar para o carbono, e aí eu estou com uma tabela aqui do lado, é 12,001. Então, a massa do carbono, a massa atômica, que representa o carbono na tabela, é igual a 12,01, que é um valor muito mais próximo desse carbono aqui do que dos outros dois. Eu posso, por esse motivo, afirmar que o carbono 12 é o mais abundante. Na natureza tem muito mais carbono 12 do que carbono 13 e 14. Percebe? Então, a média lá da tabela periódica, ela é calculada desse jeito. Gente, eu não adivinhei que tem 80% de um isótopo, 20% do outro. São dados que a gente encontra em tabelas, que os exercícios nos dão. A gente não decora esses valores. O importante é entender como sai aquele valor que está na tabela periódica, né? Quem inventou aquilo? Na verdade, é a média entre os isótopos, certo? Bom, como a gente já viu como que faz para determinar a massa atômica de um átomo, que é através da média ponderada, ou, gente, simplesmente consultando a tabela periódica, que alguém já fez todos esses cálculos para a gente, né? A ideia aqui é mostrar de onde vem. A gente tem agora uma segunda grandeza, que é a massa molecular. Falei de massa do átomo, massa atômica, agora o tema é massa molecular, massa da molécula. Bom, as moléculas costumam ser conjuntos de átomos. Conjuntos com poucos átomos, quando eu tenho 2, 3, ou moléculas podem ser grandes, como a glicose, C6H12, O6. Né? Como é que eu calculo a massa dessas moléculas? Aí é muito simples. A massa de uma molécula é a soma da massa dos seus átomos. Coisa simples de pensar. Eu junto todos os átomos que compõem a molécula, somo a massa deles e eu tenho a massa molecular.
Como a massa molecular ela está descrevendo uma molécula, um objeto, um corpo muito pequeno, ela não pode ser medida em gramas, em quilogramas. A massa de uma molécula ela vai ser medida em U. A nossa unidade de massa atômica ela vai ser adequada para medir massa de moléculas. Coloquei 3 exemplos aqui. O primeiro é a água, importante saber. E aí eu vou ter, lá na tabela periódica, a massa de cada hidrogênio é equivalente a 1 U. Se vocês forem olhar lá, vocês vão encontrar que é 1,0079. Qual que é o hábito aqui, né? Qual que é a dica que a gente vai usar sempre? Nós vamos nos acostumar, vai ser um hábito nosso agora, arredondar os números da tabela. Eu não vou colocar 1,0071, eu vou arredondar para 1. Já o oxigênio é um átomo que, na tabela, está como 15,999. 15,999 é 16. Arredondei. Agora vamos pensar, né? Como é que é uma molécula de água? Tem um oxigênio, um hidrogênio e outro hidrogênio. E a massa desse átomo é 1, a desse aqui é 1 também, e a desse aqui é 16. Ou seja, a massa da molécula de água, a massa molecular da água é igual a 18U, a soma dos átomos. Perceberam? Coisa simples, né? A gente soma a massa de todos os átomos e tem a massa da molécula. Vamos fazer a mesma coisa para a amônia. Ó. A amônia é NH3. Consulto a tabela, eu vou ter que o nitrogênio tem massa 14U, aproximadamente. Olhando lá para não falar bobagem, 14,007. 14. E o hidrogênio? Acabamos de ver no exemplo ali do lado, hidrogênio é um U. Vamos fazer essa conta. 1 nitrogênio, 14. 3 hidrogênios, 15, 16, 17. A massa atômica da amônia é 17U. Mais um exemplo. Dióxido de enxofre, SO2. Vou consultar a tabela e descobrir a massa de cada átomo. O enxofre tem massa 32U e o oxigênio, acabei de mostrar ali no primeiro exemplo, 16. Qual vai ser a massa do dióxido de enxofre? Somando 32 com 16 com 16 novamente, porque eu tenho 2 átomos de oxigênio, então vai ser 32 mais 32 de novo, 64. Então, a massa molecular do dióxido de enxofre é 64U. Então, massa atômica e massa molecular estão muito bem relacionadas aqui. Eu somo a massa de todos os átomos que compõem a molécula e eu tenho a massa molecular. Tudo bem? Próximo slide. E para fechar, para finalizar, vamos falar de massa de íons, né? O que acontece com um átomo que perde ou ganha elétrons? Qual que é o reflexo disso na massa dele? Bom, exemplo. A massa atômica do sódio é 23. Da onde que saiu isso? Tabela. Alguém consultou e disse que o átomo de sódio tem massa 23. Qual será a massa do íon sódio mais? Gente, o sódio mais perdeu um elétron. Mas eu quero que vocês se lembrem que a massa do elétron é tão pequena que a gente chamava de desprezível. Então, o átomo de sódio tem massa 23. E o íon sódio tem massa aproximadamente 23. A gente não desconsidera nada, a gente não tira a massa do elétron, porque ela é tão pequena que influencia muito pouco. Ou seja, a massa dos íons é simplesmente a massa dos átomos que o compõem. Se for um átomo só, que é o caso do sódio, já é a massa do átomo mesmo. E se for um conjuntinho de átomos, é a massa desse conjuntinho, sempre desconsiderando a entrada ou a saída de um elétron, porque não faz diferença, né? Ele é muito mais leve, tem muito menos massa do que as outras partículas. Então, vamos lá. Enxofre, 32U. Oxigênio, 16U. Esse íon aqui, gente, é famosinho.
é o sulfito. Vocês conhecem ele lá dos sais, da ionização de ácido, enfim. Então, como é que fica? Eu vou ter que multiplicar o oxigênio por 3, porque eu tenho 3 oxigênios, e somar com o enxofre. 16 vezes 3 mais 32. Eu vou ter um total de 80U. Essa é a massa do íon sulfito. Esse íon aqui também é conhecido de vocês. É o amônio, né? Amônia NH3, amônio NH4+. Nitrogênio, já vimos que tem massa 14. Hidrogênio tem massa 1. E a entrada ou saída de elétrons aqui, ó, não nos interessa. O que eu vou fazer? 14 mais o hidrogênio vezes 4. Então, 18U é a massa do íon amônio. Último caso, o P, que tem massa 31, lá na tabela, 31U. O oxigênio, que é 16, nesse caso aqui, vezes 4. 4 vezes 16, mais 31. Eu tenho que a massa do fosfato, desculpe, aqui de fósforo, fosfato, ela é igual a 95U, independente de ter perdido ou ganhado elétrons, a massa eu considero praticamente a mesma, certo? Então, o que a gente viu hoje? Qual que é a unidade adequada para medir átomo? A gente mede massa de átomos usando U. Tem uma equivalência com gramas que eu coloquei em slides lá para trás, mas é muito menor que o grama. O U é uma unidade invisível a olho nu, né? Nada que tenha massa em U pode ser visto, um átomo, uma molécula, unidade para coisas muito pequenas. Aprendemos como que a massa do átomo aparece aqui na tabela periódica, que é uma média entre os átomos, os isótopos daquele átomo, e a massa de molécula e de íons, que é a soma da massa dos átomos. Sem muito rodeio, é isso. A parte inicial de grandezas químicas a gente encerra aqui. Eu vou colocar exercícios para vocês. Até pulei aqui. Sobre esses, né, esses detalhezinhos do U, de como que faz para calcular massa de átomo, massa de molécula. E a parte de mol a gente vai chegar aos pouquinhos, certo? Então, bons estudos.